Deus tem me dado a graça de poder pregar sobre as pragas do Egito, fazendo um confronto teológico e entendendo a partir da Bíblia que é nossa libertação. Quando Deus nos salvou, Deus nos libertou de um império, de uma realidade espiritual, de uma série de sofismas, de ideias equivocadas e de sistemas corrompidos e corruptos que tentavam fazer a nossa mente funcionar segundo eles. Mas o Senhor nos tirou de tudo isso. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essas duas expressões que são usadas no Novo Testamento, elas revelam a natureza gigantesca da obra de Cristo que foi feita em nós. Nós fomos tirados de um império. Um império fala de um sistema de governo, com todas as suas leis, com todas as suas regras, com toda a sua plataforma cultural, com toda a sua estrutura. Nós fomos tirados de um império, mas não fomos transportados apenas para uma ideia. Nós fomos transportados para um reino, tirados de um império, que talvez traga a ideia de tirania. Nós fomos colocados diante de um rei, que traz a ideia de uma pessoalidade. Nós fomos transportados para o reino de Jesus Cristo, onde Ele é o grande rei, e Ele é o Senhor soberano sobre todos os demais senhores. O texto nos diz na palavra, especialmente em Colossenses, que quando Ele foi até o inferno, Ele tripudiou de todos os principados e potestades, Ele os humilhou, Ele os esmagou, Ele triunfou deles, escarnecendo deles lá na cruz. A obra de Jesus é uma libertação espiritual, não uma libertação em processo, é uma libertação acontecida, como fato. Essa libertação está sendo provada por nós em processos, mas não quer dizer que ela não já seja por completo. O que Paulo introduz para nós lá em Romanos, no capítulo 12, é que nós provaremos e desfrutaremos essa grande libertação à medida que renovamos a nossa mente, passando a entender o Evangelho e passando a entender a pessoa de Deus, mais do que entendemos a nós mesmos e mais do que entendemos todas as demais coisas com as quais lidamos na nossa existência terrestre. Deus nos cativou, nos conquistou, tomou posse da nossa história. Ele já era dono, no entanto, de forma muito especial e de uma forma muito amorosa. Ele fez questão de nos chamar para si mesmo. E agora, como sendo o nosso único e soberano dono, Ele nos cativa cada dia com o seu próprio amor. Esse processo de Deus nos cativar, de Deus nos conquistar, mesmo que Ele já tenha feito isso de uma vez para sempre, esse processo de Deus nos abrir os olhos e nos fazer investigar a nossa própria alma e nos fazer reconhecer a presença dEle, a nos cuidar, a nos guardar, a sempre prevalecer sobre nós. Essa maneira de Deus vai nos conquistando de forma existencial. E esse processo na Bíblia é chamado de maturação ou de maturidade. É o que Paulo propõe com sermos perfeitos. Não a ideia plástica, estética que temos nos nossos dias, a ideia de perfeição que é conquistada com a força do braço e é conquistada com sangue, suor e lágrimas, mas é a ideia de uma perfeição que nos foi dada e que nós passamos a desfrutar à medida do que Deus opera em nós. A grande libertação de Deus conquistada lá na cruz, ela está sendo evidenciada dia a dia nas nossas lutas, nos dissabores, especialmente naquelas com as quais nós lidamos sem compreendê-las, com as quais nós lidamos em deficiência e em fraqueza. À medida que lidamos com essas questões que são práticas e existenciais, nós nos deparamos com os nossos próprios limites, e é nesses limites que muitas vezes a gente consegue depois de um tempo, depois de um processo, depois de um amadurecimento, nós conseguimos reconhecer Deus. E quando reconhecemos Deus, quando os nossos olhos abrem para Deus, já não é mais a vida que tínhamos, já não é mais como éramos. De repente alguma coisa nova tomou conta de nós, a razão floresceu, o nosso coração se encantou, e há uma beleza, uma vicissitude, uma coisa nova dentro de nós. Esse encantamento por Deus, a Bíblia chama de amor.
essa vontade de estar com Deus, a Bíblia chama de devoção. Esse apreço por Deus é que nos domestica, é quem nos conduz adiante, é que nos introduz na vida santa. Não as nossas regras, não o nosso labor, não a nossa disciplina, mas o processo espiritual de Deus fazendo a nossa alma alegre, viva, cheia do Espírito, fortalece-nos de tal maneira que queremos viver para Deus, que queremos conhecer a Deus, que buscamos a Deus não como propósito, mas como existência, de buscamos a Deus não porque alguém quer, não porque alguém pede, não por causa da igreja, não por causa de regras, não por causa de comportamento, mas buscamos a Deus porque é a realidade única que nos proporciona a vida eterna. E nós somos viciados depois que conhecemos na vida que veio de Deus, na vida que corre do trono de Deus, no rio de vida que vem sobre nós e que nos fortalece para a glória de Deus Pai. É por isso que quando Deus me deu a graça de escolher essa série de mensagens, eu entendi e tenho entendido que à medida que essas pragas foram acontecendo no Egito, o povo de Deus, que estava acostumado com a cultura de 430 anos, debaixo de um politeísmo, debaixo de uma cultura mitológica, debaixo de uma série de sincretismos e de percepções equivocadas de Deus, esse povo de Deus, no processo das 10 pragas, foi de repente descobrindo, como se alguma coisa fosse sendo tirada, as escamas fossem sendo tiradas dos olhos, e agora eles vão descobrindo um Deus que eles jamais pensaram que podiam ter, e não apenas o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nem tampouco o Deus de José, que foi quem os introduziu no Egito, mas esse Deus é o Deus meu, pessoal, que me conhece, que sabe as minhas necessidades, e que protege Moisés, mas também protege a mim, que está com Moisés, mas também quer estar comigo. O povo hebreu, aquele que vai atravessar o rio, aquele que vai ter uma nova história, aquele que vai de repente ter uma nova terra, esse povo hebreu, esse povo transeunte, esse povo que está indo para chegar lá, esse povo começa a descobrir Deus. E é claro que durante os 40 anos que eles passaram no deserto, depois de muitas lutas e corrupções pessoais, depois de muita drenagem, depois de muito cansaço, eles passaram a conhecer Deus infinitamente mais do que eles conheciam até então. Portanto, a praga ou as pragas, esse processo de libertação visível e bem prático que a Bíblia revela para nós, é só uma maneira de nós hoje começarmos a interpretar como Deus tem feito conosco, como Deus tem nos libertado, muitas vezes com algum tipo de tristeza, ou com algum tipo de problema que nós não sabemos resolver, muitas vezes com angústia, muitas vezes com agonia, muitas vezes com frustrações, e enquanto estamos vivendo num mundo cheio desses desencantos e descaminhos que vão confrontando a nossa existência, nós vamos simplesmente de repente abrindo os olhos e vendo um Deus mais real do que tudo o que podíamos imaginar. E toda vez que uma pequena pincelada de Deus, um pequeno toque, um pequeno milagre de Deus acontece no nosso interior, alguma coisa brilha, um raio de sol fortalece a gente e rejuvenesce e faz a gente mais forte do que a morte, mais poderoso do que o inferno, pronto para dar a vida, a toda a vida, para que Deus seja glorificado. Esse é o nosso processo. É para isso que fomos conquistados. Nós fomos tirados de um império para vivermos debaixo de um reino. Nós agora somos amigos do rei, ele é nosso amigo pessoal e podemos, não apenas devemos, mas podemos, é o privilégio nosso viver encantados com Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, no capítulo 9, a partir do versículo 13. Êxodo, capítulo 9, a partir do versículo 13. Nós vamos ler um texto mais comprido do que os demais até então. Êxodo, capítulo 9, a partir do versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, preste atenção, o Deus dos hebreus, nenhum desses deuses de vocês, deixa ir o meu povo para que me sirva. O que Deus quer é serviço. Versículo 14: pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre
o teu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por esse tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado. Veja a misericórdia de Deus sobre esse povo. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões, presta atenção, chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Agora veja Deus como está olhando para o seu povo. Somente na terra de Gósen, onde os filhos de Israel não havia chuva. Onde estavam os filhos de Israel? Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orei ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada que foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor, porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim, Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, mais uma vez eu te peço, por misericórdia e graça, que nos assista aqui em nossa fraqueza. Como podemos entender a tua palavra? Porque nós podemos entender até os fatos históricos, Deus. Mas como podemos entender a tua voz? Se o teu Espírito não nos encantar, e se teu Espírito não encontrar espaço para aqui entre nós habitar, como entenderemos a tua voz? Por isso eu te peço, Deus,
por misericórdia, como tu tiveste com o teu povo naquele dia, o Senhor tenha conosco agora e nos faça ouvir a tua voz, de maneira que entendamos. No nome de Jesus eu te peço, Pai. Amém e amém. Irmãos, sempre a gente tem repetido o credo apostólico como sendo a base essencial do que cremos. Quando dizemos que fomos salvos, que nos convertemos, que Deus agora se tornou para nós o nosso Salvador, nós afirmamos essencialmente isso. Alguém que diz ser crente, mas não crê assim como está escrito no credo, esse alguém não pode dizer que é crente. E o dizer que é crente quer dizer que crê. E crer não é saber, crer é se deixar dominar, crer é se render. Crer é quando você está persuadido para além da mente, é quando o coração assimila a verdade. Por isso, quando eu e você afirmamos o credo, ou quando nós confirmamos, como foi feito aqui no batismo hoje, nós precisamos entender que não estamos apenas falando. Isso deve ser então o que nós vivemos. É assim que vivemos. Vivemos como Deus sendo o Todo-Poderoso. Nós vivemos como Deus sendo, de fato, o Criador dos céus e da terra. Não um Big Bang. Não a evolução, mas Deus. Nós cremos em Jesus Cristo como o Filho único de Deus. Nós cremos nele como Senhor, Senhor da nossa história e Senhor da nossa vida. Nós cremos que o Senhor foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Cremos na história que é descrita na Bíblia, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos e foi crucificado, morto e sepultado, e então desceu ao inferno. Nós cremos que no terceiro dia ele ressurgiu dos mortos, e que a morte não pôde contê-lo e não pôde detê-lo. Nós cremos que ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Talvez isso aqui, para nós que somos brasileiros, nós que quando perguntados na rua, já afirmamos que cremos em Deus, talvez isso aqui seja mais fácil. Mas a pergunta que segue é essa segunda confissão. Eu creio no Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo é Deus de Deus, que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para habitar no seu coração, e como Deus, ele habita em você, no seu corpo? Você crê na Santa Igreja Universal de Cristo? Você ainda crê que existe a Igreja de Jesus? E você crê que você faz parte da igreja, portanto você não é uma pessoa só, e nem pode expressar sua fé só, porque existe a comunhão dos santos? Você crê? Você crê na remissão dos pecados, que você foi liberto de uma vez para sempre de toda a culpa e condenação que havia sobre você? Você crê na ressurreição, na sua ressurreição corpórea, que você não vai virar alma penada nem espírito, mas quando você morrer você tem um novo corpo? Você crê? Crê na ressurreição na carne? Você crê na vida eterna? Você crê que a vida que veio de Deus para você e que está operando hoje em você é a mesma vida que vai operar em você eternamente, na vida eterna? Se você crê, diga amém. Eu também creio, amém. Essa praga, ela vai mexer com o panteão de Deus, e a maneira como ela é anunciada claramente revela o confronto que Deus está fazendo, não apenas a Faraó e ao seu exército, mas o confronto que Deus está fazendo a toda essa cosmovisão, a toda essa percepção equivocada que havia no Egito a respeito de Deus. Deus convoca Faraó e convoca os seus oficiais a se postarem numa atitude de crença ou descrença. Até aqui, as pragas vieram, mas não houve nenhum anúncio de Deus dizendo: se protejam, porque as pragas eram de fato para que o povo sentisse o povo egípcio. Entretanto, Deus, na sua grande soberania e sabedoria, ele sabia que aquilo estava afetando diretamente os corações dos egípcios. E talvez um ou outro oficial de Faraó também começasse a ser afetado pelo rigor das pragas que tinham vindo até então. Então Deus diz: Faraó e oficiais,
Advirtam o povo de que vai vir essa praga, uma praga de pedras, chuvas de pedras, que vai vir fogo, e que tudo será destruído que tiver no campo, os animais que estiverem no campo, as pessoas que estiverem no campo, mas toda a colheita que tiver no campo também será destruída. Advirta, amanhã isso há de acontecer. Acontece que, como diz no final do texto, tanto Moisés como os seus oficiais, pelo menos a grande maioria, ainda não criam. E Moisés faz questão de dizer: eu sei que você ainda não crê, e eu sei que a maioria dos seus oficiais também não creem. Entretanto, irmãos, você pode perceber que a partir daqui, Deus começa a olhar para os egípcios também. O que Deus está fazendo é salvando um povo, e é claro que Ele está salvando os hebreus. Ele faz questão de dizer: os filhos de Israel, os hebreus, o meu povo. Mas no meio dos egípcios, de repente um ou outro poderiam ser salvo também, porque a misericórdia estava sendo estendida para eles. E aqueles que começassem a olhar para Deus com seriedade e dizer: de fato esse Deus é um Deus soberano sobre todos os deuses, e esse Deus ele é mais real do que todos os meus deuses. Se alguém começasse assim a crer, esse alguém também seria preservado nessa praga. Essa praga então, como teor distintivo, está essa misericórdia de Deus agora revelada também sobre os egípcios. Mas o que anuncia essa praga? Anuncia uma ira de Deus, uma ira que talvez só seja semelhante na Bíblia quando a gente olha a narrativa do Apocalipse, quando fala sobre a segunda vinda, e fala das pragas que vão encher a terra, e fala das calamidades que vão empestar a terra. Talvez só lá no Apocalipse é que a gente começa a ver a realidade do que a gente está vendo aqui nessa narrativa. Essa praga, ela vem para tirar completamente a capacidade do Egito de se restabelecer no primeiro momento, porque afetando não apenas o gado, mas afetando também a produção que já estava nascendo no campo. Eles agora iriam passar por um período de escassez financeira, escassez de mantimento, escassez de recursos para sobreviver. Como vamos viver se os nossos animais morreram debaixo de pedra? Como vamos viver se o que tínhamos para colher foi morto debaixo de pedra? Não dá nem para colher, não dá nem para pregar os animais, porque tudo ficou debaixo de pedra. Alguns falam: isso foi chuva de granizo. E está certo, pode ter sido chuva de granizo. Outros historiadores e outros cientistas falam: não, isso foi um vulcão que fez uma erupção tão gigante do outro lado do mar, que de repente as pedras foram lançadas até ali, naquela região. E seja qual for o efeito natural, seja qual for a causa natural que fez as pedras chegarem lá, o que a Bíblia diz é que houve pedra e houve fogo. E se foi pedra de granizo, pode ter certeza que junto com isso veio fogo. E o fogo não era apenas os trovões, os relâmpagos ou os raios, era fogo caindo do céu, a semelhança da narrativa que a gente encontra na história de Abraão, quando finalmente Sodoma e Gomorra está sendo condenada por Deus e está sendo derramado sobre eles fogo do céu. Que história é essa? Eu quero que você só tente imaginar minimamente como seria se você estivesse aqui em Recife e recebesse o aviso que vai chegar esse tipo de situação sobre nós. O que você faria se alguém dissesse para você: isso é lenda, isso não vai acontecer? Um amigo seu, um parente seu, um vizinho seu, sua esposa, seu filho dissesse: isso é lenda, pai, isso é lenda, mãe, eu não quero nem saber, eu vou fazer. O que você faria? O que você faria quando você fala do Evangelho, você fala da presença de Deus, você fala da realidade de Deus e as pessoas não levam a sério? O que você faria quando alguém fala sobre a ira de Deus e a severidade de Deus e ela não é levada a sério? O que você faria quando se fala sobre o inferno e a condenação eterna e as pessoas não levam a sério? O que você faria quando as pessoas ouvem falar sobre uma condenação que vai durar a eternidade e elas simplesmente não levam você a sério? Essa praga traz um anúncio.
Um anúncio de um Deus muito misericordioso, que abençoa e cuida, mas de um Deus extremamente severo com aqueles que não creem. A ira de Deus será derramada sobre a terra um dia. E será que nós, que somos frutos dessa geração, uma geração meio que caótica, uma geração que usa a graça não como benevolência de Deus, mas usa a graça para a licenciosidade, para o escárnio, para simplesmente viver uma vida de corrupção? Nós que somos brasileiros, que não levamos a lei a sério, que não levamos as instituições a sério, que não levamos qualquer regra a sério, o que nós faríamos? O que vamos fazer quando o inferno de fato for uma realidade? Quando de fato o juízo de Deus cair sobre a terra? Quando o último dia chegar e o grande trono branco for estabelecido? O que vamos fazer? Eu sei que esse tipo de pregação, seja aqui no púlpito, ou seja você conversando com seu amigo, está fora de ordem. Eu sei que isso está fora de moda. Eu sei que isso aparentemente não deve ser falado. Lembro-me quando eu era adolescente, lembro-me muito bem, que o pessoal falava assim, aqueles pregadores de praça especialmente, falavam assim: creia no Senhor Jesus, senão você vai para o inferno. E já ouvi tanta gente dizendo assim: rapaz, isso é um tipo de pregação errada que causa medo das pessoas. Entretanto, quando a gente prega sem falar da realidade toda, também é errado. Quando a gente fala de uma graça que não nos salva, uma graça que não nos santifica, uma graça que não gera no nosso coração uma fé e devoção a Deus, isso também é pecado, isso também leva à condenação, porque um dia, pode ter certeza que esse grande trono branco do céu vai estar sobre a terra, e pode ter certeza que quando ele voltar, ele vai voltar como reto juiz, e haverá, pode ter certeza, uma grande destruição sobre esse planeta. Porque se um dia ele acabou esse planeta com águas, pode ter certeza que um dia ele vai acabar esse planeta com fogo. E se isso não é real para você, você fica olhando para os noticiários, e quando fica tendo uma possível previsão de que algum dia pode acontecer uma guerra entre as grandes potências nucleares, aí você se estremece. Quando um Trump levanta a voz e quer de alguma maneira peitar outro que tem um botão maior do que o dele ou menor do que o dele, seja lá o que for, aí você estremece. Ou seja, nós estremecemos diante de realidades de homens. Mas o Deus vivo que é anunciado nas Escrituras e que nos libertou, está nos anunciando há muito tempo que há de vir uma realidade aterradora. Mas nós cremos. Nós cremos. Pois deixe-me falar para você, que naquele momento lá, muitos egípcios não conseguiram crer, porque existiam divindades protetoras na cabeça deles, porque existiam uma série de conhecimentos no coração e na alma deles, que não deixava eles ver a realidade do que Deus anunciava. E talvez seja exatamente isso, que se processa tanto em nós, como se processa lá fora, entre aqueles que não conhecem a Deus. Essa deusa, Hathor, venerada pelo egípcio, ela era a deusa das mulheres, deusa dos céus, do amor, da alegria, do vinho, da dança, da fertilidade, da necrópole de Tebas. Essa deusa era que tinha os 4 elementos, ou melhor, os 4 cantos da terra e do céu, como sendo sua responsabilidade, como sendo a sua proteção. E por isso ela assumia 4 semblantes. Isso parece tanto com o anúncio que vem lá em Apocalipse, das faces do Cordeiro. Veja só, os 4 semblantes que a representavam simboliza cada um deles um determinado aspecto do seu cuidado, da sua personalidade. Hathor, leoa, significava o sublime olho do astro solar. Ra, outra divindade, que o inimigo do seu pai, Ra, aniquilava sem hesitar. Portanto, essa primeira personalidade dessa divindade, ela era beligerante. Segundo, Hathor, vaca, poderosa, soberana do amor e do renascimento.
Segunda faceta dela era esse encantamento, sobretudo da jovialidade. E quando falo jovialidade, por favor, não entenda idade. Entenda um espírito. Esse espírito da jovialidade que não leva a vida a sério, porque tudo parece ser simplesmente um romance. E quando eu falo de levar a sério, eu não estou falando a respeito de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Eu não estou falando de ser irresponsável. Eu estou falando de querer permanecer jovem para sempre. E nunca se definir pela maturidade, pelo crescimento e finalmente se descobrir uma pessoa madura. Hathor, cobra. Encarnação da beleza e juventude. Sem o romance e sem o renascimento. Mas agora é a juventude estética, plástica. É a juventude tentando adquirir através dos produtos químicos, ou da preservação, como acontecia com os egípcios quando uma pessoa era morta, e era no processo de embalsamento e mumificação, era justamente para essa preservação. E por fim, a Torgata, eterna protetora dos lares, da vida dentro de casa, da minha vida privada, da minha vida pessoal, da minha vida que ninguém tem nada a ver com isso. A Torgata era responsável por isso. E ela, portanto, era uma ama, não esposa, mas ela era essa coisa estranha, real. Essa responsável por esses 4 cantos da existência humana, com suas 4 feições, ela não pôde fazer nada com a chuva que vinha do céu. E aqueles que porventura estavam esperando que ela protegesse, com a sua beligerância, com o seu encantamento, com a sua juventude, viram do dia para a noite as suas histórias ruírem, por causa da ira de Deus. Mas se fosse só ela, eu não tenho tempo para falar de todos. Eu preciso falar disso. Essa forte saraivada envergonhou outros deuses, que eram considerados como tendo controle dos elementos naturais. Ísis, eu falei agora à tarde, e depois, se você quiser, você escuta o sermão da tarde agora. A deusa da água, da vida, da natureza, a deusa da magia. Outro deus, o deus Sete, que era o deus que controlava a tempestade. Anute, que eu já falei também numa outra mensagem, um Anute que tinha seus braços e suas pernas como se fosse o sustentáculo para sustentar o céu lá, e de repente o céu está desabando em forma de pedra. E finalmente Osíris, que era o deus do fogo. Todas essas divindades, ou seja, um complexo de divindade está sendo afrontado severamente por Deus, e Deus está fazendo todos esses que serviriam supostamente como proteção para o povo, eles agora estão sendo envergonhados de maneira evidente diante daquele povo. Deus está dizendo: eu é quem sou o protetor. Eu é quem sou misericordioso, eu é quem preservo a vida, eu sei como tirar a vida com um sopro, basta um estalo de dedo. Por mais que se tente cuidar, por mais que se tente fazer, por mais que se tente projetar, eu é quem tem todos os dias contados, escritos e determinados na minha mão. Quando Tiago, o apóstolo, está falando a respeito dessa questão, ele diz: tolos, vocês fazem projetos, vocês dizem: amanhã nós iremos e faremos isso e faremos aquilo. Amanhã nós construiremos os nossos castelos. Amanhã nós construiremos o nosso futuro. Amanhã nós faremos grandes conquistas. Amanhã eu passarei. Amanhã eu prevalecerei. Amanhã eu conquistarei. Amanhã eu serei grande. Amanhã eu terei o futuro. Amanhã, Tiago diz: tolos, vocês não entendem que Deus é quem tem controle sobre o dia de amanhã. Vocês não entendem que a vida de vocês está escrita passo a passo por Deus. Vocês não entendem que vocês não conseguem acrescentar um côvado ao curso da existência. Tolos. Vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos,
não só produziremos, não só faremos negócios, não só enriqueceremos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Essa postura do se Ele quiser, revela um senhorio, e revela uma devoção, e revela uma prestação de contas, e revela que a gente não está vivendo ao acaso, nem está vivendo nas mãos dos homens, e não está vivendo dos projetos, e não está vivendo da nossa luta, não está vivendo da nossa conquista, não está vivendo de proteções etéreas. É se Deus quiser. Na sociedade egípcia, os deuses que poderiam proteger, eles faziam parte dessa cosmovisão de uma proteção que eles teriam pelo futuro. O que para você garante o seu futuro? Se eu tiver saúde, está tudo bem. Eu tenho como me virar. Ah, mas eu tenho conhecidos, eu tenho conhecimentos, então dá para eu me virar. Ah, não, eu tenho emprego público, então, assim, meu futuro está garantido. Não, eu sei inglês, eu posso ir para os Estados Unidos. Não é nem isso, é que eu tenho um lastro familiar, eu já tenho muita coisa, então já me protege. E talvez você diga, tá, eu não tenho nada disso, mas você usa talvez, não dessa maneira, mas usa a seguinte consciência: eu confio no meu taco. Essa vida que nós estamos construindo é egoísta, essa vida para si mesmo, essa vida que nós estamos constituindo e construindo, à medida que nós não olhamos como um servo de Deus à existência, que nós não nos prontificamos a servir, e não servir apenas a Deus de forma etérea, mas servindo ao próximo, servindo uns aos outros, servindo ao corpo de Cristo, servindo as pessoas que estão lá fora, como servos. Essa vida que é na nossa conquista, que é no nosso fôlego, ela pressupõe uma superstição, e essa superstição é de que você está garantido de alguma maneira. E isso, irmão, é paganismo. Isso é uma maneira de viver sem Deus, é um ateísmo prático. Isso é você dizendo que basta para você apenas o que você mesmo constituir. Pois eu digo para você, Deus lhe salvou para que você seja servo. E é por isso que em nenhum momento Deus fala para Moisés ou para Arão, vai lá e avisa para Faraó, tirar o meu povo, deixar o meu povo ir, para eles fazerem culto, para eles fazerem sacrifício. Não, o que Deus diz é, deixa sair o meu povo para que me sirva, não sirva a esses deuses, não sirva a essas filosofias, não sirva ao seu umbigo, não sirva aos seus projetos, não sirva às suas plataformas, sirva a Deus. Sobre isso, essa praga é que todo aquele que não quis contar com a misericórdia de Deus e não quis confiar na palavra de Deus, ele viu toda a sua projeção de vida, ele viu todos os seus recursos sendo do dia para a noite destruídos de uma vez. Pois deixe-me dizer que Jesus conta essa história, quando ele finaliza o seu sermão do monte, ele diz: todo aquele que constrói a sua vida nas suas próprias pretensões, nas suas próprias ideias, nas suas próprias maquinações, é semelhante a um homem que constrói a sua história numa areia fofa, que não suporta quando vier as intempéries. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, todo aquele que está encantado pelo meu movimento, pela minha fala e pela minha presença, todo aquele que olhou para mim e disse, vale a pena segui-lo, todo aquele que ouve as minhas palavras e começa a construir a sua vida debaixo dessa autoridade da palavra que lhe fala ao coração, e lhe encanta e lhe seduz no movimento existencial. Todo aquele que ouve as minhas palavras e começa, porque crê a viver, e porque vive, pratica. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que pega a sua vida e constrói ela num alicerce tão forte, que quando vier a praga, e quando vier a chuva, e quando vier o fogo, e quando vier o apocalipse, esse homem vai prevalecer, porque ele tem uma vida eterna.
Estamos falando, irmãos, sobre estilo de vida. Uma vida egoísta ou uma vida de servo. Uma vida egoísta ou uma vida de serviço. E você diz, mas eu já trabalho demais. Mas você trabalha para quem? No seu trabalho, você trabalha com metas, você trabalha com horários, você trabalha com agenda. Mas eu pergunto para quem? Porque o dinheiro que você ganha está nas mãos de Deus. A competência que você tem, os títulos e os recursos que você tem, está nas mãos de Deus. E enquanto você serve lá fora, fazendo, sabe, às vezes a gente faz coisa mirabolante com a nossa própria agenda, a fim de dar ao mercado, ou dar aos processos continuidade. Às vezes a gente faz das tripas corações, simplesmente para que a coisa continue funcionando. Isso que você faz é para quem? É para você não ser mal falado, para você ser reconhecido como um grande profissional, é para você simplesmente se superar, é para que os outros elogiem você, é para que você ganhe mais dinheiro, é para quê? A grande questão é que a chuva de pedra está chegando. Ela vai chegar mais dia menos dia na nossa própria vida. E se não chegar, se não estivermos vivos quando o apocalipse chegar, pode ter certeza que o dia da intempérie, o dia da dor, o dia do movimento, que de repente tudo desvanece, tudo se perverte, tudo se perde, chega! Conheço alguns casos, mas quero contar especialmente de um caso. Amigo, irmão, gente muito amada, que no meio dessa crise toda que o Brasil tem passado, seu negócio foi perdendo tanto, que esse amigo não consegue mais vir para a igreja, por causa de depressão e de tristeza. E enquanto eu converso com ele, vez por outra eu mando uma mensagem e tento de alguma maneira simplesmente ser amigo. Nas linhas e nas entrelinhas fica escrito: eu estou desapontado. Mas para mim a mensagem é: você não estava preparado para o dia da chuva. Você estava construindo a vida sem a palavra de Deus. Hoje eu recebi a mensagem de um amigo. Agora eu estou falando de outro amigo. Gente muito querida do coração. Quando começou essa crise, ele é uma pessoa, um alto executivo, o cara foi demitido. Ele tinha economia e passou mais de um ano, se eu não me engano, com as economias que tinha, e tentando aprender a olhar para Deus e crer em Deus, mas tinha economia, tinha suas próprias economias. Essa semana, ele foi demitido de um outro emprego. Ele não sabe o que fazer. Também não quer ir para a igreja. Por mais que a família, a esposa, os amigos que cheguem junto para falar e para restaurar-lhe a alma, não consegue. Alguns dias atrás, quando acabou o culto da manhã, uma senhora me saudando, me pegou ali fora, na porta, e falou assim para mim: pastor, meu marido foi diagnosticado com câncer. E é um câncer que os médicos dizem não tem cura.
eu não sei o que eu faça. E passamos uma meia hora conversando. Ao final dessa meia hora, com carinho eu peguei ela e falei: creia que Deus ama. Creia um pouco mais. Porque Deus é suficiente para curar seu marido. Mas também Deus é suficiente se Ele levar o seu marido. Creia um pouco mais. Enquanto eu segurava ela, como uma expressão de cuidado de Deus com ela, ela não conseguia levantar os olhos para me ver nos olhos. Ela falava baixinho, como quem fala para o chão. Creia é. Creia é. De repente ela levanta os olhos e fala: o senhor entendeu o que eu falei? Eu falei: a senhora falou que o seu marido está com câncer que não tem cura. Pelo menos não segundo a ciência e segundo a medicina. Aí eu disse para ela: mas você ouviu o que eu falei? Sabe, irmãos, se um médico dissesse para você, ou se um desses CEO contratasse você, ou se você fosse aprovado no vestibular, aprovado num concurso, aí você ia dizer: agora sim. Porque nós cremos. Quando um homem, um especialista, uma autoridade, quando os fatos vêm a nosso encontro, nós cremos. Mas quando uma calamidade vem e põe a gente no chão e diz para a gente assim: você não é suficiente e não tem força nessa terra suficiente, é nessa hora que a gente vai dizer: creio ou não creio. Hoje, a gente está sobre um anúncio que vem de Jesus Cristo, um anúncio que é revelado por João, lá na suficiência do Apocalipse. Nós estamos na mira, a terra está na mira de Deus. Nós estamos em dias onde pode ter certeza, daqui a algum tempo eu e você estamos passando por esse perrengue. E por mais que isso pareça alarmante, e pareça assim tipo caótico, o que é isso? Eu não vi isso, eu quero desconstruir esse tipo de sofisma, que faz você arrogantemente achar que está tudo bem, e que você pode confiar no seu taco que vai dar certo. Irmão, eu estou lhe falando, de repente chega, e quando chega você diz: meu Deus, o que é que eu faço? Como eu vou subsistir? O que a praga faz comigo e com você, essa praga, é nos dar um alerta. Pá! A misericórdia de Deus é suficiente se crermos. O que esse alerta diz para nós é que Deus não está querendo pessoas que simplesmente participem de cultos, de missas, que participem de ritos religiosos. Pessoas que venham para a igreja, mas venham para adorar a Deus e dizer: eu amo o Senhor, eu me fortaleço no Senhor, eu amo a comunidade, eu amo a comunhão, eu amo estar com os santos, eu amo servir e me dar ao próximo, eu amo. Deus lhe salvou para você servi-lo, não para você se servir dele, não para você se servir da igreja, não para você se servir do mundo, não para você se servir dos recursos, não para você se servir do dinheiro, não para você se servir da esposa, não para você se servir do marido. Deus lhe salvou para você servi-lo, para você servi-lo, a começar por mim, por você. E se é salvação, talvez essa situação, sabe, alarmante, chocosa, que talvez gere algum tipo de desconforto na nossa mente, é só Deus querendo dizer para você: isso é salvação. É justamente você não precisar viver mais perturbado por isso, porque você vive como o meu servo,
protegido debaixo das minhas asas, guiado por mim. E ainda quando um tempo mau chegar para você, eu vou ser suficiente para você. Eu vou ser estruturante para você. Eu vou ser salvador para você. Eu vou ser grande o suficiente para você. Esses deuses, Ísis, Sete, Nut, Osíris, a deusa Thor, foram desmoralizados, e talvez a gente ainda não tenha sido tão desmoralizado, ou a cultura do makers, do faça por você mesmo, de você é quem resolve, de você é quem consegue, talvez essa cultura ainda não foi tão abalada no seu coração, ao ponto de você dizer: eu só vivo para o Deus vivo, eu só vivo para o único Deus, eu respiro por Ele, eu saio para trabalhar para honrá-lo, não para ganhar dinheiro, não para ganhar título, não para ganhar recompensa, eu saio para honrá-lo. Eu cuido da minha esposa para honrá-lo, eu participo da igreja para honrá-lo, eu faço o que faço para a glória dele e não para a minha. Eu chamo você no final desse culto para se apresentar diante de Deus antes do dia que virá, e fazer um check-up diante de Deus hoje, que é o dia da oportunidade. Enquanto a gente prega o Evangelho, enquanto a gente anuncia um Deus que está simplesmente falando o que vai acontecer, mas que ainda não aconteceu. Hoje Ele diz para você: preste atenção, não fica debaixo da chuva, preste atenção, vai fazer parte do meu povo, vai para a terra de Gósen, preste atenção, você tem como ser liberto disso, confia na minha voz e deixe-me guiá-lo, ouve-me, preste atenção em mim, para de olhar para o sistema, para de olhar para as crises, para de olhar para os problemas, para de olhar para o teu umbigo, para de olhar para as tuas necessidades, olha de volta para mim, olha que eu sou suficiente para você, volta os olhos para Deus de novo, Brasil. Volta os olhos para Deus de novo, Igreja Presbiteriana das Graças. Volta os olhos para Deus, você que é membro dessa igreja. Volta os olhos para Deus, você que é filho de Deus. Volta os olhos para Deus e diga: Deus, a minha vida é tua e eu quero viver para ti. Se vier um bom salário, amém. Se formos injustiçados, amém. Se vier um título, uma recompensa e um elogio, amém. Mas se de alguma maneira fomos desmerecidos e faltar conosco alguma coisa, amém. Vamos aprender a viver felizes e contentes em toda e qualquer circunstância, porque temos o Senhor. Alegrai-vos no Senhor, o Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza, o nosso resgate, o grande libertador. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Levante-se. E pare de achar que a vida está toda girando em torno de você, dos seus negócios, das suas habilidades, das suas competências. Há um Deus, único Deus. É para Ele, por meio dEle, que vivemos. Deixa sair o meu povo para que me sirva. Hoje eu estou ouvindo a voz do Espírito dizendo: eu quero um povo que saia para me servir. Eu não quero só um povo que escute sermões. Eu quero um povo que fica fazendo panelinhas e joguetes e fica cheio de milindres. Eu quero um povo que vá como servo me servir. Eu quero um povo que se reúne para servir. E a alegria é servir, é dar a face, é dar o gosto, é dar o esforço, é dar a dedicação, é dar o seu melhor, porque você ama. Alegria. Você topa, irmão? Você topa no seu coração, à medida que você já foi tirado do império das trevas e transportado para o reino de Jesus,
Você topa no seu coração hoje à noite, à medida que você entende um pouco mais, ou um pouco mais profundamente a realidade da existência que estamos, você topa dizer: Senhor, eu quero viver só para Ti. Como os morávios, os irmãos moravianos, que diziam que a única causa que fazia eles se levantar e viver era um cordeiro que foi morto por eles. E por isso eles podiam se vender como escravos em navios negreiros para serem missionários em terras estrangeiras, sem nunca ter a opção de voltar, nem sustento, nem garantia, mas tinha Deus. Você topa dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, quando você tiver com um emprego bem bom, ganhando muito dinheiro, com muita projeção e muito status, você topa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, e se Tu quiseres me mandar lá para o meio do Amazonas, eu vou. Não porque eu passei num concurso da Petrobras, não porque eu passei num concurso de uma delegacia, ou de um... Não, é porque eu vou para ser missionário no meio dos índios, Senhor, se é isso que Tu queres. Você topa, irmão, sendo um concursado, simplesmente lançar para o alto diante de Deus e dizer: Senhor Deus, se o Senhor quiser fazer com o meu concurso, se o Senhor quiser fazer com o meu título, se o Senhor quiser fazer, faça o que quiser, eu quero é Te servir. Você topa? Você topa dizer para Deus: Senhor, a única coisa que eu quero que me mova é o amor e a devoção a Ti, e nada mais além do amor e a devoção a Ti, eu quero, Deus. Você topa? Você topa dizer com seriedade para Deus: pode tomar conta de tudo, pode levar todas as minhas economias, pode levar minha saúde, pode levar os meus recursos, pode levar o que quiser, eu quero é amar o Senhor. Você topa? É disso, porque essa calamidade vem para descortinar a nossa alma e dizer: onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? E para finalizar, eu vou lhes contar uma história de outro amigo, também gente bem de vida, e no meio dessa crise perdeu ali 60%, 70% de tudo que tinha. E quando veio o abalo, se entristeceu. E é claro que qualquer um se entristece. Mas quando se entristeceu, foi buscar a Deus. E foi sondar o coração na presença de Deus. E quando veio conversar sobre o problema com a esposa, e veio conversar com o problema com os amigos e com a igreja, foi assim a conversa. Eu descobri que eu estava vivendo para a riqueza. Eu descobri que eu estava vivendo para o emprego. E de repente Deus tirou. E tirou uma boa parte para me libertar. Agora, mais do que ontem, eu posso viver para Deus. E se Deus me der, talvez, se Deus me der de novo mais riqueza, eu peço a Deus que eu já esteja vacinado para não voltar a confiar nelas e continuar me deleitando no Senhor. Estamos falando disso, irmãos. Estamos falando de que pessoas como eu e você, que quando vem a tempestade, mas nós amamos a Deus mais do que as coisas, nós sondamos o nosso coração e simplesmente somos reavivados e fortalecidos em Deus. Eu queria chamar você para esse desafio. Você topa? Deus, eis-me aqui. Pode tomar a minha vida. Não importa se eu tenho 70 anos ou se eu tenho 10 anos. Eis-me aqui. Não importa se eu sou doutor ou se eu sou analfabeto. Eis-me aqui. Não importa se eu sou uma pessoa super estruturada e cheia de riqueza, ou se eu sou um mendigo. Eis-me aqui. Porque eis-me aqui é devoção, é viver para Ele. Não é segundo as estruturas humanas. Você topa? Vamos orar? E se você topa, eu queria convidar você a ficar de pé onde você estiver, para a gente orar junto, dizendo isso para Deus: é isso, Pai, que eu quero.
pode mexer com todas as estruturas, pode mexer comigo como queira. Eu quero te amar mais, te conhecer mais e viver para ti. Eu quero servir o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, com tudo o que eu tiver. Eu quero amar ao Senhor. Amém. Ó Deus, não tem nada aqui entre nós que nos obrigue a ficar de pé. Não tem homens, nem circunstâncias que sejam tão fortes o suficiente para nos obrigar a dizer isso para ti. Mas há um amor revelado no teu Filho lá na cruz, que nos constrange lá dentro, porque o Senhor nos tomou e nos conquistou e nos amou de tal maneira que não dá mais para viver a vida medíocre, cansativa do corre-corre. Oh Deus, é maravilhoso poder viver para ti, é o maior privilégio da nossa história e da nossa vida, poder te servir, poder gastar horas fazendo coisas cansativas, olhando para o céu e dizendo glória ao teu nome, ó Deus, obrigado, 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 podendo continuar e perseverar, às vezes com coisas que já nos frustraram há tanto tempo, e a gente diz, ó Senhor, tu és a minha força, o meu baluarte, o meu recurso, tu és, Senhor, tu és. Um dia o Senhor nos conquistou e te amamos, ó Deus. O nosso amor é tão fraco, é tão pequeno, ele é tão efêmero, ele se perverte, se corrompe, se perde com tanta rapidez. Mas nos levantamos porque queremos te dizer isso, Deus. Toma minha vida, Deus. O Senhor sabe o que fazer melhor do que eu. Os meus recursos, dinheiro, títulos, competências, emprego, família, bens. Ah, Pai, por favor, toma tudo. Faze o que quiseres. Se o Senhor quiser me tirar daqui, me mandar para o sertão, me mandar para o Amazonas, me mandar para o Alasca, ou simplesmente o Senhor quiser que eu continue aqui, nesse lugar, oh meu Deus, que eu viva para ti, Deus, que eu faça o que fizer, eu quero fazer contigo e para ti, ó Deus. Seja o meu alimento, seja o meu esteio, seja a minha garantia, seja tudo em mim, Deus. Levanta-me de novo, fortalece a minha alma, não deixa mais que eu tenha esperança lá fora. Eu quero ter toda a esperança da minha alma em ti, ó Deus, porque tu me libertaste, porque tu fizeste nova todas as coisas na minha vida, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração é a sua bondade. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Isso nós te oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém.